Estou dizendo aqui ao secretário que falar depois dele é uma responsabilidade muito grande. E essa energia que ele traz, eu quero cumprimentá-lo. Eu disse agora há pouco que a SASE traz um novo retrato para o MEC. E o Binho tem uma característica muito especial, eu acompanho ao longo de sua vida, de humanização e de promover o diálogo. Eu acho que isso vai ser o grande norteador e o grande diferencial desses planos, viu, Rose? A Rose se encontra aqui, a nossa coordenadora lá da SASE também. Então, eu acredito que nós, na elaboração, vamos ter êxito, sim. E o fato de querer alinhar, de querer estar em sintonia para construir esse sistema, é uma responsabilidade de todos nós. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, Binho. A SASE realmente recebe o nome ideal, que é uma Secretaria de Articulação de Sistema de Ensino, onde estão sempre prontos ao diálogo, e é isso que nós, aqui do Estado de São Paulo, e eu acredito de todo o Brasil, necessita. Muito obrigada pela sua presença. Só que não está na ordem aqui. Tá. Não está indo? Por quê? Tá bom, estamos planejando a próxima década, que é o nosso grande objetivo. Veja a responsabilidade de cada um de nós que aqui se encontra, organizar uma próxima década educacional, com êxito. O que a gente espera com tudo isso? Organizar a aprendizagem das nossas crianças que estão lá na ponta, lá na sala de aula, esperando por tudo isso. Eu não sei de fato o que está acontecendo aqui, que eu aperto só uma vez e ela caminha. Mas, enfim, o Estado de São Paulo, todos já sabem, tem 645 municípios. Até o momento em que nós fizemos essa tela, havia 169 municípios, mas agora nós já temos 260 municípios cadastrados e trabalhando conosco no processo de formação, viu, Rose? Junto conosco nesse processo de formação, via SASE e Undime, tá? Os polos de São Paulo já estão em 12 polos. Existe a possibilidade de aumentar? Sim, como foi dito ontem, durante a palestra da professora Helena, é só encaminhar ofício para a Undime, que todos terão a orientação técnica que nós recebemos lá da SASE e repassamos aqui. Os avaliadores educacionais já foi mostrado, olha que aí já tem representantes do CONSED também, que é da Secretaria Estadual, e a equipe da Undime trabalhando em prol disso. Bom, o que trouxe de diferente? Por que nós estamos acreditando mais nesse plano? Porque se trata de uma emenda constitucional. A emenda 59, eu não sei o que está vendo, que está mudando a tela sem eu solicitar. Mas a emenda 59 dá um status de constitucionalidade e perde aquela questão de só dispositivo transitório, que era a LDB. Tá? Então, passa a ser questão de constitucionalidade. Aquele que não tiver com o seu plano não está agindo dentro da constitucionalidade. Do ponto de vista da Constituição, esses planos eles estão acima dos planos de governo, é claro, que é isso que se pretende, não é um programa de governo. É um programa de política de Estado, por isso a questão do alinhamento, por isso a questão da sintonia, por isso a questão de querer fazer um sistema nacional de educação. Por que surgiram as Undimes? Por que surgiu o CONSED? Porque havia essa falta de criar esse sistema nacional de educação, que é isso que o MEC pretende agora através da SASE. E qual é o nosso papel enquanto secretários, nesse momento histórico, nesse momento em que nós vamos auxiliar essa construção? Olha a nossa responsabilidade, liderar este processo, ultrapassando a visão restrita da nossa gestão. Por isso que deixa de ser um programa de governo. Nós vamos olhar daqui 10 anos o que nós queremos, o que a nossa secretaria pretende. E a gente sabe que os nossos municípios não têm tantos bancos de dados assim. Por isso, onde é que nós vamos consultar? Nós temos IBGE, INEP, agora há pouco a Conviva mostrou uma ferramenta que o nosso secretário até fez grandes elogios. Então, São Paulo vem avançando nessas ferramentas. Agora, nós, municípios, precisamos começar a organizar os nossos bancos de dados.
Está na ordem, querida? Tá. Bom, todos sabem o conceito de plano. Plano é um meio que a gente utiliza para fazer o quê? Prever o nosso futuro e representa o quê? Aquilo que nós não estamos na situação ideal, os problemas que vão surgindo, nós vamos buscar soluções. São essas soluções que nós vamos colocar no plano. À luz do quê? À luz do financeiro, à luz do financiamento, é claro, olhando o plano plurianual, olhando a LDO, em cima disso que nós vamos construir. Existem as metas nacionais, como o secretário Binho bem disse aqui, existem, mas como é que está o meu município e a quanto eu posso avançar olhando todo esse cenário financeiro? Pode passar. Nós tivemos avanços, nós não podemos desprezar isso, ainda que a gente fale, olha, os planos contam a história de fracasso, mas nós tivemos avanços. Tivemos uma Constituição Federal, que garantiu como direito social inalienável ao cidadão o direito à educação, pelo menos básica. Tivemos a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que implantou ali a obrigatoriedade do ensino fundamental. A emenda constitucional que mudou a questão dos financiamentos, que criou o Fundef. Depois vem a outra emenda que cria o Plano Nacional, que nós soubemos que não logrou êxito. E depois vem a lei que cria o Fundeb. Aqui não está aparecendo. Que é uma emenda constitucional que cria o Fundeb, que aí oportunizou para nós a educação infantil também dentro dessa receita. Pode passar. Quais resultados que nós atingimos? Em que pese os avanços conquistados, nós sabemos que os planos não lograram êxito. A avaliação que nós temos de 2001 a 2010 é que os programas passaram por cima das políticas de Estado, viraram programas de governo. Então, o que se quer, como bem disse o secretário aqui, se quer um alinhamento territorial, esse alinhamento é fundamental para que se atinjam essas metas nacionais de melhoria da qualidade da educação brasileira. Então, as metas é do município, mas nós vamos ter um olhar amplo de Brasil. O que nós queremos para o Brasil? A criança é lá do município, mas é criança do território nacional. Então, nós temos que, alguns vão lograr maior esforço para atingir metas, outros menos. São Paulo, por exemplo, tem uma meta que trata da educação de jovens e adultos, que a hora que a gente olha a meta nacional, nós já atingimos. Mas qual é o nosso compromisso? Caminhar além do que o Plano Nacional está colocando, uma vez que nós já atingimos aquilo que está posto. Pode passar. Então, na elaboração e adequação da implementação dos planos, o que é importante observar? As diretrizes expressas no Plano Nacional de Educação são de fundamental importância, porque elas tratam de consensos historicamente construídos. Não foram diretrizes tiradas da equipe da SASE. Foram diretrizes ouvindo quem faz a educação e quem usa a educação. Nesse sentido, inclusive aquela mãe que bate lá na porta da nossa secretaria pedindo vaga de creche, que muitas vezes não tem, ela também foi ouvida nisso. Então, por isso é de extrema importância que se leve em consideração essas diretrizes do Plano Nacional de Educação na hora de elaborar o municipal, porque nós não podemos jogar fora o que foi historicamente construído. Os planos devem ter foco no território, que é um espaço do poder público que precisa se articular, que precisa se conversar, porque nós queríamos fazer o quê? Criar um padrão de qualidade socialmente referenciado. Então, o grande objetivo do plano de estar alinhando é criar um padrão de qualidade. Quem está lá no EAPOC tem que ter a mesma qualidade, como falaram aqui do currículo comum, da base comum, tem que ter a mesma qualidade quem está lá no EAPOC e tem lá no Chuí. Por isso, a importância de ser um sistema nacional de educação. Os planos de educação nacional, estadual, distrital e municipais devem articular, como eu já bem disse no início, com os planos plurianuais, com as leis de diretrizes e orçamento e com o PAR. O PAR pode nos auxiliar na construção de como nós vamos avançar. Pode passar. Tá.
Bom, os planos devem prever meios e processos para articulação entre as políticas sociais. Nós vamos ouvir a saúde, nós vamos ouvir assistência social, nós vamos tratar de questões do meio ambiente, com vistas a assegurar os direitos humanos, sociais, políticos e econômicos de cidadania a todo brasileiro. Porque nós sabemos que o direito à educação existe, mas nós também sabemos que a qualidade de um local é diferente da qualidade de outro. Por isso que o MEC está nessa tarefa, como articulador, para tentar trazer, e nós temos algumas metas que vocês vão ver ali para frente, que é para superar essa desigualdade tão pungente em nosso país. Prever os mecanismos de participação, o plano é de gestão democrática, quem é que vai ser ouvido nisso? Toda a comunidade escolar. As diferentes esferas têm que ser ouvidas, os sindicatos têm que ser ouvidos, para ele ficar com a cara realmente, com o retrato que o Brasil necessita. O Plano Nacional de Educação e seu alinhamento com os planos locais. Qual é o desafio dessa pactuação? Porque a hora que nós estamos estabelecendo metas, alinhando com o Plano Nacional, nós estamos fazendo um pacto, olha a seriedade disso. Mas é importante fazer esse pacto. Tá? E o que precisa para que isso aconteça? Primeiro, há uma necessidade de fortalecimento das articulações. Quem são essas articulações? Já foi criado um DIME, com sede, que representa a educação, e a SASE. Então, isso já existe. Com o que mais? Trabalhando respaldado na cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Agora, a gente vive num cenário de conflitos, a gente sabe disso, nós não podemos fugir disso. De projetos de governo, um querendo sobrepor ao outro. Então, como construir acordos para as metas dos planos de educação? Com base no diagnóstico, nas indicações derivadas da avaliação do PNE. Como bem disse o secretário aqui, ele necessita ser avaliado a cada ano, porque senão nós vamos lograr de novo a fracasso, senão as políticas de governo vão ultrapassar as políticas de Estado. Então, há uma necessidade que essa avaliação seja perene. Na experiência acumulada pelas organizações dos gestores estaduais e municipais, um DIME com sede, e em referenciais ancorados nos princípios fundamentais de liberdade e justiça social, é fundamental observar as diretrizes expressas no projeto de lei 103/2012, que é a lei 8.035, que deve ser aprovada em abril, secretário. Pelo menos está propenso a isso, né? É o que se espera. Pode... Questões gerais sobre o período de vigência. Conforme prevê o artigo 214 da Constituição Federal, deve ser decenal. É constitucional que seja decenal. Às vezes o prefeito vai trabalhar por 4 anos, buscar uma reeleição, vou falar, vou querer fazer um plano por 8, mas não é plano de governo. Então, a Constituição coloca que ele deve ser decenal, ultrapassando um mandato executivo e legislativo, constituindo uma política de Estado, não podendo ser uma política de programa de governo. Veja que nós repetimos isso várias vezes. A estrutura do plano. O Plano Nacional foi organizado em 21 metas, até há pouco tempo falava-se 21, porque entrou a questão das produções científicas, e tem alguns blocos de metas. O primeiro bloco de metas, bom, as metas são para quê? Para estruturar esse plano, para ficar passível de acompanhamento. E as estratégias são orientações para que a União, Estados e municípios, em colaboração, se organizem para atingi-las. Por isso que existem as estratégias. A adequação dos planos já aprovados na vigência de 2001 e 2010, nós temos uma história de não sucesso. Aconteceram 12 planos estaduais de educação, 1.600 planos municipais, mas nós sabemos que uma grande parcela deles não lograram êxito e precisam, se eles ainda estão existindo, porque alguns construíram no meio desse espaço, eles precisam ser adequados. A qualidade técnica é a definição dos procedimentos de trabalho, levantamento situacional de educação, que é todo esse levantamento de dados que a gente faz, histórico, social, cultural, geográfico, de número de matrícula, de avanços, tudo isso precisa ser feito antes de elaborar qualquer meta.
a aprovação e o acompanhamento e avaliação, que é primordial. O secretário fez os trâmites de quais os encaminhamentos que a gente tem que promover para finalizar esse plano. Bom, qual é a oportunidade trazida pelo PNE? O professor Hermann colocou esse artigo dizendo das responsabilidades do regime de colaboração. Mas, a bem da verdade, esses regimes de cooperação, eles ainda não vêm tão regulamentados assim. E essa é a grande oportunidade do Plano Nacional de Educação, de discutir essas formas de colaboração. Nós sabemos que tem municípios que vão sofrer mais para atingir essa meta, em razão de recursos, e outros que já atingiram o que está posto lá. Essa é uma oportunidade trazida pelo Plano Nacional de Educação. A SASE é uma secretaria que está promovendo esse diálogo de forma muito efetiva. Eu acredito que esse foi um elemento inovador, e isso nunca aconteceu na história do nosso país, de criar uma secretaria para nos orientar. E fica aqui também uma solicitação de nos orientar também ao longo desse acompanhamento, dessa avaliação desse plano. Construindo as metas dos seus municípios, o Brasil é um regime trabalha com regime federativo, a União, Estado e Distrito Federal, que tem tarefas em conjuntas. Qual é a tarefa em conjunto que nós temos? A educação básica está em conjunto. Nós sabemos que o ensino superior já não está muito dentro do município, ainda que ele deve ser contemplado também no plano municipal. Mas a gente sabe que a responsabilidade é da União. Nesse caso, a gente vai discutir as metas em que nós trabalhamos em comunhão. As metas são nacionais, então todos têm compromissos com ela. Educação básica e superior devem ser tratadas nos planos e prever as formas de colaboração na oferta e integração entre as políticas educacionais. O projeto de lei institui o novo Plano Nacional de Educação, determina que todos deverão elaborar ou adequar os planos até 1 ano após a sua homologação. É isso mesmo, secretário? É o que está posto nessa cartilinha aqui, que eu acho até bom, de novo, divulgar, que foi um trabalho que a SASE tem, diga-se de passagem, de excelente qualidade, que está no site do MEC, é um belo instrumento orientador, então todos podem entrar lá, ter acesso, imprimir e fazer bom uso dela, que é esse resumo que eu estou apresentando aqui hoje, é dessa cartilinha que eu estou chamando assim. O alinhamento ao PNE é, portanto, estratégico, mas não só no conteúdo. Por que é estratégico? Porque o que se pretende, a SASE, o Ministério da Educação, pretende se organizar um sistema nacional de ensino. Por isso que é estratégico, por isso que nós precisamos alinhar, porque é o aluno lá na ponta que necessita. Respeitar as metas nacionalmente traçadas e acrescentar as especificidades de cada território é usar a alternativa de trabalho que pode tornar concreta essa vinculação. O secretário disse agora há pouco, cada município olhando a sua realidade, olhando o seu cenário e construindo as suas metas. O trabalho de alinhamento, quais são os pontos fundamentais para alinhar? Constituir uma comissão para a organização do trabalho de elaboração ou adequação do plano estadual. Qual é a sugestão? Que a secretaria crie uma comissão capaz de elaborar o trabalho técnico que foi demandado. Então, que cada secretaria crie uma comissão técnica, porque quem pode organizar esses textos, trazer a vontade de todos que compõem, que vai compor essa comissão e mais a vontade do povo, é a comissão técnica. E construindo as metas locais, que a gente desejar mudança é ver o problema e criar soluções. Eu estou correndo um pouquinho mais por causa do tempo, tá? O desafio é grande, mas o processo é coletivo, tá? Então, qual é o foco? Nas especificidades de cada população. O PNE é dividido em metas estruturantes. Esse primeiro bloco de meta, que não vamos falar uma por uma, vocês estão vendo aí, são metas que tratam da universalização. O segundo bloco, que é a meta 4 e a meta 8, trata de superação da desigualdade. Aí está a questão até da educação especial.
O terceiro bloco são metas para valorização dos profissionais da educação, a 15, a 16, a 17 e a 18. Metas relacionadas ao ensino superior, a 12, a 13 e a 14. E vem a meta 19, gestão democrática, a meta que fala do PIB, que está causando uma certa discussão, porque o PIB vai de 7 para 10 e para a educação. Né? E ainda não já estabeleceu o que é para a educação. E não falou o que é público e o que é privado, e eu estou vendo uma discussão em cima disso, mas nós também sabemos que precisamos da instituição privada para poder caminhar, e o Brasil ainda tem muito que evoluir nisso. E a de produção científica, que é a meta 21. Aí estão as divisão por polos, que a minha supervisora, Maria das Graças, fez até um comentário que não era bom até trazer isso em público, porque pode sofrer mudança dia 3 de abril, quando nós vamos nos reunir. Alexandre, Edmar, Hugo, Marial, Belena Maria e os municípios aí, que nós somos avaliadores educacionais. Aí Arthur, Maria da Graça, Luciene, a Natalina e a Vânia. Mas nós vamos deixar isso disponível na Undime a partir do dia 4 de abril e vamos mandar por e-mail para cada município, tá bom? Essa foi uma pesquisa feita pela Undime, de como se encontra isso. Então, nós estamos vendo aí um quadro de 74% na elaboração do plano no Estado de São Paulo, 49% aprovado e em tramitação na Câmara Municipal, 3%. Nós sabemos que o município de São Paulo já se encontra na Câmara. E a situação dos municípios em relação ao Plano Municipal de Educação. Nós temos 70% que não tem o plano, está em elaboração, mas não tem o plano. 30% tem, e somente 10% tem as suas comissões constituídas, que é o primeiro passo para iniciar o trabalho. E onde é que estão esses 10%? Exatamente dentro daqueles que já têm o plano e que estão em adequação. Os que estão em construção ainda não constituíram a sua comissão, inclusive na minha secretaria. Nós ainda não temos comissão. Então, é um passo de extrema importância para começar a discutir isso lá no município, constituir essa comissão através de uma portaria, através de um decreto, através de uma resolução, enfim, através daquilo que prescreve a lei orgânica do município. Olha, o meu tempo já está estourado, então eu vou parar por aqui, mas coloco algumas inquietações já para o secretário. Eu acho que nós todos secretários sabemos desse momento histórico, sabemos desse papel importante que nós estamos exercendo nesse momento, de pensar para daqui 10 anos que educação nós queremos para nossas crianças, mas existem inquietações, secretários. E a gente fica muito feliz de contar com alguém que o princípio do diálogo permeia qualquer relação. Como elaborar planos de educação sem o referencial do Plano Estadual de Educação? São Paulo ainda não existe. O professor Herman ontem já fez compromisso de estar iniciando esses trabalhos. Como atingir os percentuais das metas? Para atingir, requer recursos. Como trabalhar esta questão sem estar claras as políticas de financiamento? A Lei de Responsabilidade Educacional, que tramita no momento, a gente sabe, nós não temos ainda conhecimento dela, mas que ela vem com alguns critérios que vai nos penalizar, que vai penalizar o prefeito. Como é que eu vou levar... E o plano não pode ter metas pífias. Como que eu vou elaborar metas ousadas se o gestor da educação, o próprio secretário e o prefeito, vão ficar com receio de ousar, sem saber o que vem aí para penalizá-lo? Por último, não está aí, mas eu acho que isso aí é comum a nós todos secretários, não é verdade? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Como que eu vou avançar se requer? Vai aumentar o número de crianças em creche, eu vou aumentar a creche, vou aumentar profissionais de creche, que agora está tudo levando a crer que vai ser professor. De que forma nós vamos avançar com essa Lei de Responsabilidade Fiscal batendo aqui na gente?
Olha, eu agradeço a atenção de todos. Espero que essa contribuição humilde tenha colaborado de alguma forma para lá na ponta a gente poder escrever um plano e contar um dia a história de um plano que deu certo em nosso país. Muito obrigada.